descontos de vale-refeição, vale-transporte e plano de saúde. O que eu tenho a dizer sobre esse assunto? Nós temos aqui, né, como vocês podem ver, um infográfico, né, até um pouco extenso, mas o que eu quero deixar claro aqui para a gente ser objetivo também. Em relação a isso, nós estamos falando, quando a gente está falando de coparticipação sobre vale-transporte, plano de saúde e vale-refeição, sobre valores pagos e creditados pelo empregador ao empregado a título de antecipação de benefício, um benefício de natureza social, sem caráter remuneratório. É uma antecipação de um benefício sem caráter remuneratório. Esse benefício é o vale-transporte, é o plano de saúde e é o vale-alimentação. Se nós olharmos aqui, ó, na legislação de regência, nós temos, além do artigo 195 da Constituição e do artigo 22, inciso 1 e 28, parágrafo 9º da Lei 8.212, nós temos outras leis, né, a CLT, decretos e a 74.718, falando e dando a conformação desses benefícios pagos pelo empregador ao empregado. Então, eu quero lembrar, né, que nós estamos falando aqui de uma situação que envolve benefício social. Pois bem, um benefício social, ele não pode estar incluso na base de cálculo da contribuição previdenciária. Qual é o problema em que se gera aqui? Quando o parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212 diz que esses benefícios sociais são isentos, não tributados pela contribuição previdenciária, ele não é expresso e não divide a parte que o empregador assume como ônus sua direta ou a parte que o empregado assume através daquilo que o empregador antecipa para ele e depois desconta dele, que na realidade é um ônus do empregado. A lei não faz essa diferenciação, ela diz que é um benefício social e, como benefício social, não deve incidir a contribuição previdenciária. Pois bem, o que acontece? A Receita Federal editou várias soluções de consulta, que estão aqui no gráfico do lado esquerdo, né? E eu quero chamar a atenção para duas soluções de consulta. A 313 de 2019, em que a Receita Federal dizia o seguinte: olha, para que seja considerada uma contribuição, um benefício, é necessário que haja o desconto da coparticipação e que, se houver esse desconto, este valor não tem natureza salarial. A solução de consulta 313 de 2019 dizia isso, e, portanto, não compõe a base de cálculo. Mas, depois, a Receita Federal, em 2021, soltou a solução de consulta 96, dizendo que o desconto é irrelevante para configurar ou não o salário. O valor é recebido pelo empregado, é pagamento, portanto, deve compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. Ora, aqui nós já começamos a notar uma primeira situação, que é a Receita Federal fazendo uma mudança de critério, uma mudança de orientação com base num critério que não é um critério essencial para a regra matriz de incidência, que é o critério do desconto. O critério essencial é se trata de um benefício, se é um valor antecipado e, principalmente, se é pago em retribuição ao trabalho, em contraprestação ao trabalho. Guardem essas informações, esses me parecem ser os critérios essenciais, e são os critérios essenciais porque são os critérios, aqui do lado direito do nosso vídeo, prestigiados na lei e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Se nós analisarmos a fixação dos pressupostos interpretativos das contribuições previdenciárias, como eu disse no começo da nossa conversa, e analisamos o tema 20, que trata da habitualidade, o tema 72 do 201, né? Parágrafo 11 da Constituição, 201, parágrafo 11 da Constituição, se analisarmos o tema 72, que tratou do salário maternidade, e todos os outros temas que estão citados aqui no nosso infográfico do lado direito, todos eles trazem o critério da contraprestação e habitualidade, ou seja, é salário, é remuneração, é base de incidência, de cálculo, é fato gerador da contribuição previdenciária, todos os valores pagos ou creditados em retribuição ao trabalho. Portanto, são excluídos aqui as indenizações, são excluídos aqui os benefícios e são excluídos aqui, devem ser, os impostos, porque eles não são contraprestação pelo trabalho. Mais do que isso, em sendo benefício, ainda tem destinação específica, como eu disse no início, além da retributividade, né? Então, parece que esse aspecto é fundamental nós trazermos aqui, porque para já deixar estampado de início, a posição do Supremo, e baseado
na diretriz do 195 é interpretar o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, da Lei 8.212, que trata do salário de contribuição, aquele que é a base para a incidência da contribuição previdenciária, e dizer que só há salário de contribuição quando o pagamento é feito em contraprestação ao trabalho. Isso me parece fundamental. Mas eu quero trazer aqui para a nossa discussão um outro aspecto. A discussão fica complicada, mas, por outro lado, ao meu ver, também fica mais forte. Há um temor em relação a essa mutação jurisprudencial que, a meu ver, tem que ser analisado com muita separação aqui. É diferente, e nós vamos falar agora mesmo em relação aos descontos das retenções de imposto de renda na fonte e da contribuição previdenciária do empregado. Essa situação, a meu ver, é diferente, não tem quase nada a ver com essa questão, exceto o nome desconto, em relação aos benefícios sociais que nós estamos tratando aqui. Ou seja, nós temos aqui, a meu ver, uma legislação que é clara, parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212 é claro quando ele diz que benefício social e esses específicos não devem ser tributados pela contribuição previdenciária, há uma regra isencional clara nesse sentido. A Receita Federal é cambiante no seu posicionamento e, a despeito das decisões do TRF e do STJ, algumas decisões mencionadas aqui começaram a surgir no âmbito do STJ, a maioria delas da lavra do eminente ministro Herman Benjamin, e há também alguns outros ministros, mas basicamente decisões monocráticas, né? Ou seja, não analisadas ainda pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal, mas que o será em breve, porque esse caso está em vias de ser afetado para repetitivo, né? Segundo a informação que nós temos. Mas o que eu quero trazer aqui para a gente poder analisar e pensar junto. E aqui me parece importante a gente analisar o que o STJ vem dizendo e como que nós levamos a questão ao STJ e como ainda podemos levar daqui para frente, porque ainda a briga em relação a essas parcelas, a meu ver, é muito forte. Aqui eu acho que nós temos argumentos muito fortes. O que o STJ sustenta, né? Procurei pegar um compilado dos votos, nós temos dois argumentos mais fortes que o STJ sustenta para, eu diria, nessas decisões monocráticas, não vou nem dizer o STJ como um todo, mas essas decisões monocráticas, né, extremamente relevantes, obviamente, ela traz dois fundamentos. O primeiro fundamento é que aquilo que o empregador desconta do empregado a título de coparticipação do custo dele nos benefícios que o empregador dá de vale transporte, vale refeição e plano de saúde, esse valor antecipado de benefício pelo empregador, portanto, ao empregado, é uma verba salarial porque é recebida pelo trabalhador, primeiro, ingressa, portanto, no seu patrimônio jurídico, empregado, para apenas depois receber o desconto a título de coparticipação. Então, tem um antes, o valor vem, ingressa no patrimônio como salário, aí já deveria haver a incidência da contribuição previdenciária, e quando há o desconto lá na frente, salário já houve, portanto, remuneração já houve, portanto, contribuição previdenciária já deveria incidir. Segunda fundamentação. Não há previsão legal, no parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212, expressa em relação à exclusão do valor da coparticipação naquilo que diz respeito ao empregado. Só há em relação, aliás, ele fala de forma genérica do valor pago pelo empregador. Então, não há ele fala, na realidade, de forma genérica em relação à rubrica, né? E ele fala que especificamente o parágrafo 9º diz, né, sobre essa situação. Então, segundo o STJ, haveria aí a necessidade de uma disposição expressa também, isencional, sobre a cota do empregado, né, suportada pelo empregado. Pois bem, em relação a esse aspecto, eu quero trazer aqui 4 ponderações para nós pensarmos juntos em relação a esse assunto. Primeira ponderação foi o que eu disse: retributividade e habitualidade. A competência para instituir contribuição previdenciária, sempre de acordo com o artigo 195, 22 da Lei 8.212, 135 da Constituição, é que haja contraprestação pelo trabalho. Aqui nós estamos falando de um benefício. Benefício não é pago em contraprestação do trabalho.
portanto, não tendo retributividade, não tem natureza salarial. Mas eu iria adiante. Analisando, né, esses dispositivos, aqui é só um slide que traz mais o dispositivo da do 195 e da 22.1, né? Eu queria trazer esse ponto. O valor da verba recebida e descontada do trabalhador não integra o seu patrimônio. Ou seja, eu quero fazer 3 ponderações sobre as decisões, sobre primeiro aspecto da decisão, as decisões monocráticas do STJ. Primeiro, não é verba salarial. Segundo, não integra o patrimônio do empregado. Terceiro, não se deve interpretar a norma da CPP, da Contribuição Previdenciária Patronal, que é uma norma dual, sobre a perspectiva do valor recebido pelo empregado, mas sim sobre a perspectiva do valor pago pelo empregador. O salário de contribuição é o valor pago ou creditado pelo empregador com natureza retributiva. Não é o valor recebido pelo empregado. E aqui eu quero fazer depois uma diferença entre a remuneração efetiva paga, que é a remuneração líquida, descontados os benefícios e determinadas parcelas, e aquele recebido pelo empregado, né, que é outro valor, é o salário base, tem, obviamente, outros incrementos que estão lá no 28, inciso 1 da Lei 8.212. Mas, eu quero voltar só nisso, segura um pouquinho. A simetria entre o 22.1 e o 28.1 da Lei 8.212, o 28.1, que trata da base da contribuição previdenciária do empregado, e o 22.1, que trata do salário de contribuição, que é a base da CPP, do patronal, é grande. Via de regra, são iguais, mas não são idênticas, têm diferenças. E quando eu vou analisar a regra matriz de incidência da CPP, eu tenho que analisar sob a ótica do valor pago e não sobre o valor recebido. Essa relação dual da norma jurídica é fundamental para nós compreendermos a diferença entre a hipótese de incidência da contribuição patronal e da contribuição do empregado, que inclusive estão em dispositivos diferentes da Lei 8.212/91. Mas eu quero deixar esse item 3, que eu comecei a falar, um pouquinho para o final do raciocínio, e eu quero trazer aqui o primeiro ponto da decisão. Não é verba salarial. Uma coisa que me parece importante comentar, por que não é verba salarial? Pelo seguinte, eu quero destacar isso que eu coloquei aqui. Os valores que antes ingressam no patrimônio do empregado para depois serem descontados a título de coparticipação, não têm, desde o início, desde esse antes, nunca tiveram natureza salarial. Porque quando eles ingressam no patrimônio do empregado, eles já ingressam como antecipação de um benefício, não de uma contraprestação. Então, não é pelo fato de ter sido pago ou creditado ao empregado que, por isso, passam a ter natureza salarial. Ter transitado como um benefício na conta do empregado que passa a ter natureza salarial. Não é isso. Nós estamos falando aqui, não é nem diferenciar remuneração bruta de remuneração líquida, porque sequer há remuneração. Isso que me parece fundamental. Nós estamos falando de um pagamento de um valor, como o direito do trabalho gosta, eu sempre gosto de citar essa expressão que vem do direito do trabalho, em relação ao vale-refeição, ao vale-transporte, ao plano de saúde, que é um valor pago para o trabalho e não pelo trabalho. Nós estamos falando de um valor pago com finalidade social, de resguardo, de qualidade de vida, de trabalho do empregado. É um direito fundamental social que está no artigo 6º da Constituição Federal, que está sendo resguardado. De novo, a importância da destinação da contribuição social. Isso me parece fundamental. Então, nós não estamos falando, e quero trazer novamente aqui a expressão, né, do STJ, né, quando do voto destaca-se, né, é verba salarial recebida pelo trabalhador primeiro, que ingressa no seu patrimônio e depois é descontado. Não. Então, primeiro ponto, a primeira impropriedade, a meu ver aqui, não é verba salarial. Não é verba salarial. Nós estamos falando de adiantamento de valores que têm natureza de benefício. Esse é o primeiro ponto que me chama a atenção. Mas não é somente isso. O segundo ponto, não ingressa no patrimônio do empregado. E aqui eu tenho que diferenciar, porque quando eu digo que não ingressa no patrimônio do empregado, eu quero colocar 2 aspectos. Para fins de contribuição previdenciária patronal, o critério jurídico que está no aspecto material da regra matriz de incidência da contribuição previdenciária, por tudo que nós acabamos de ver, é o pagamento com retributividade e habitualidade. Não é gerar ou deixar de gerar acréscimo patrimonial, seja para o empregador ou para o empregado. Esse é um critério jurídico inerente à hipótese de incidência de imposto de renda e CSE. Primeiro ponto.
não é o critério jurídico hábil a se analisar as contribuições previdenciárias. Mas vamos além, deixando de lado esse aspecto até. O valor pago pelo empregador e descontado a posterior como participação do empregado, o que me chama a atenção é o seguinte: ele entra no pagamento do empregado, mas ele entra como uma antecipação, mas depois ele sai do outro lado, tá? Porque à medida em que o empregado recebe isso como uma antecipação, posteriormente ele é descontado isso. Então, sequer é um acréscimo patrimonial. Quando há incorporação ao patrimônio, quando há acréscimo patrimonial, esse valor entra, que é o salário, é o provento. Mas o benefício entra, o benefício que é isento, e aquela parte que ele, empregado, concorre com o potencial dele, as expensas dele, que é custo dele, que é descontado dele, sequer ele fica com essa parte, porque ele é descontado. Então, também não há aqui qualquer acréscimo ou ingresso ao patrimônio do empregado. Essa parte me parece fundamental. E aqui eu quero trazer para vocês esse quadro, né, que mostra exatamente isso, né? Aqui nós temos o salário base, o vale transporte, a base de cálculo do INSS, quando a gente olha pela visão da lei, se nós fizermos uma interpretação fiscalista, ou se nós fizermos uma interpretação adequada, né, da visão do quando eu chamei de contribuinte, só para mostrar a visão que nós estamos trazendo aqui para defender esse aspecto do interesse do contribuinte. Nós temos aqui o vale transporte, eu estou pegando como vale transporte, porque é 6%, poderia falar do plano de saúde, 20%, mas só para facilitar aqui, ó, um custo da empresa de 400, 240 é custo da empresa, descontado 160. Então, nós temos aqui, né, dois valores, custo da empresa 160, custo do empregado 240, um total de 400. O que eu quero dizer com isso, né, é que nós temos uma situação compartilhada de custos, na qual a maior parte é assumida, sim, pelo empregador, mas uma parte significativa é assumida pelo empregado, que não incorpora o patrimônio. Mais do que isso, quando eu vou analisar esse pagamento, isso me parece muito importante. Quando eu falo que é custo do empregador e é custo do empregado, isso eu quero chamar bastante atenção. Se nós formos analisar contabilmente, há uma antecipação de benefício contabilizado pelo empregador como adiantamento, tá, do empregador no ativo circulante. E depois, como reembolso, quando ele desconta isso do empregado, no passivo circulante. Ou seja, ele lança a débito no ativo circulante, depois lança a crédito no passivo circulante. Quando ele antecipa, ele lança a débito no ativo circulante, e depois, quando ele desconta, ele lança a crédito no passivo circulante. O que significa dizer o seguinte: ele tem as duas situações muito bem demonstradas na sua conta de resultado, quando ele antecipa e depois quando ele reembolsa. Esse valor vai e volta. Ele não é remuneração, ele é um compartilhar de custos em função de um encargo. Isso me parece fundamental. E aí eu gosto muito de trazer a interpretação, ou pelo menos a leitura contábil do que acontece, para poder ficar mais claro que não há não só acréscimo patrimonial, como não há também, em nenhum momento, incorporação ao patrimônio, que se trata de valor, que independentemente de falar que tem ou não natureza retributiva, além disso, é uma antecipação que a empresa contabiliza dessa forma que eu acabei de explicar, justamente para mostrar que na conta de resultado, né, o que fica é o net, não é o valor total. E não é o valor total porque é uma parte assumida pelo empregado, é o ônus dele, empregado. Então, aquilo que é ônus do empregado não pode ser base de cálculo da contribuição do empregador. Isso me parece muito claro, mas eu queria concluir essa análise falando sobre um terceiro aspecto que eu comentei, voltando àquilo que eu prometi que eu ia falar. A relação jurídica é dual, ou seja, quando nós estamos falando do empregador, nós estamos falando do salário de contribuição. Nós estamos falando, além disso, de uma contribuição por salário, né, de contribuição, que é o pagar, o acreditar, valores em contraprestação, gorjetas, etc., está no artigo 22, inciso 1 da Lei 8.212. Tá? Ela é a base para a incidência da contribuição previdenciária. É aquilo que o empregador paga. Nós não podemos partir sobre uma ótica, embora seja muito parecido, se nós lermos o artigo 22.1, como eu comentei o 28.1,
a dicção é praticamente a mesma, mas aquilo que o empregador paga, que é o salário de contribuição, é o que eu chamo de remuneração líquida, que são os pagamentos menos indenizações, impostos e benefícios sociais. Então, há deduções desse valor. Não é remuneração bruta no sentido, por exemplo, de remuneração bruta como salário base. E aqui eu quero também trazer a confusão terminológica, que muitas vezes acontece. Quando eu estou falando de remuneração bruta por parte do empregado, eu estou falando do salário base, que é o salário sem nada. Embora seja remuneração bruta, não é essa também que é a base de contribuição do segurado empregado. Também são colocados outros valores na base de contribuição. Por isso que eu disse que, via de regra, e também o STJ diz isso na decisão, numa das decisões que eu colacionei, e via de regra as bases são muito parecidas, mas elas não são idênticas. Eu não posso dizer que o salário recebido pelo empregado é idêntico ao salário de contribuição pago pelo empregador, porque tanto em uma, do 22.1, quanto em outra, do 28.1, entram variáveis que diferenciam isso. Então, quando eu vou falar de contribuição previdenciária patronal, eu tenho que analisar sob a ótica do pagamento e não da ótica do recebimento. Essa confusão, a meu ver, está estampada, com todo respeito, né, como um dos aspectos da primeira análise que nós fizemos, estamos fazendo aqui, né, dessa suma extraída aqui da decisão do STJ. E me parece que isso tem sido, né, fonte de inúmeros problemas, além das dificuldades de se interpretar, né, o parágrafo 9º do artigo 28, se nós temos uma norma isencional, se é não incidência didática, enfim, outras variáveis. E aqui, para complementar esse raciocínio, eu só quero deixar claro, além desses três aspectos, sobre a primeira assertiva da decisão do STJ, lembrando, eu vou voltar aqui, ó, a primeira assertiva da decisão do STJ é essa daqui, que diz que verba salarial recebida pelo trabalhador primeiro ingressa em seu patrimônio para apenas depois receber o desconto a título de coparticipação. Para rebater isso, nós mostramos três aspectos. Mostramos que o valor da verba recebida descontada, que a verba não é salarial, que ela não ingressa no patrimônio do empregado e que a norma da CPP é dual e que tem que se tomar cuidado em relação à análise da norma de incidência sob a ótica do fluxo, se é do empregador para empregado ou se é do empregado para empregador. As coisas modificam em termos de salário de contribuição e em termos de salário base do empregado. E aqui, eu quero dar mais um outro elemento, apenas para, não é o fundamental, mas que vale a pena, para reforçar, para aqueles que estão preocupados, né? Várias empresas levantaram esses valores, já compensaram, várias empresas suspenderam, várias empresas têm decisões favoráveis, e de repente surge, no meio do caminho, né, essas decisões do STJ. E aí eu volto um pouco àquilo que eu disse, acho que é fundamental que a gente tenha serenidade para analisar a lei, as soluções de consulta, mas também o ordenamento jurídico. E, obviamente, as decisões do STJ, sendo decisões monocráticas, são importantes, mas tem que ser analisado o todo para a gente chegar a uma conclusão maior e também, como eu disse, ver como nós vamos caminhar com essas discussões daqui para frente, para que ela tenha sempre o seu conteúdo jurídico levado da melhor forma perante os tribunais superiores. E aqui é uma coisa que parece básica, né, principalmente para quem trabalha com folha de salários, por isso que eu trouxe isso, né? Folha de salário é diferente de salário, né? Salário, interpretação constitucional igual a remuneração, não pode ser, né, como signo presuntivo de uma determinada realidade, considerada igual a folha de salários. Folha de salários é a entidade material, né? É uma entidade material comparada ao olerite, né? É a base material na qual as operações, prestações positivas ou negativas, né? Ou seja, ganhos, remunerações ou retenções, indenizações, são registradas, para no final se ter um salário de contribuição ou se ter o salário líquido pago ao empregado. Isso não se confunde, o seu valor como documento é fundamental, mas o valor como documento, ou como estão escritos esses pagamentos, como está escrito esses pagamentos no documento, não dá, e não é ele que confere ou determina a natureza jurídica desses pagamentos. E aí, de novo, eu volto, o que confere a natureza jurídica e, portanto, de remuneração, de salário, não é a folha, ou como é lançado, ou como está escrito na folha, ou em qualquer outra obrigação acessória da empresa, né? E a gente fala tanto de compliance, né? Me parece que o fundamental é, ontologicamente, analisar os critérios
definidos pela Constituição e pelo Supremo Tribunal Federal. A vitalidade, retributividade e a natureza da contribuição, a destinação da contribuição, a que ela se presta. E aqui eu quero entrar no segundo aspecto. Eu comentei um aspecto do STJ, eu vou voltar aqui, em relação a essas decisões monocráticas, que tem um outro aspecto que diz o seguinte. Aqui embaixo no vídeo, ó, o STJ sustenta o seguinte: não há previsão legal para a exclusão da coparticipação do BRBT e do plano de saúde no 28, mas apenas para os valores assumidos diretamente pelo empregador. Ora, aqui eu vou me permitir divergir para dizer o seguinte: onde a lei não diferencia, o intérprete não pode fazer. Me parece que a legislação é muito clara em relação, quando a STJ diz, por ausência de previsão legal, a parcela custada pelo empregado na modalidade de participação não pode ser excluída da contribuição patronal do empregado, né? Olha, aqui me parece muito claro o seguinte: onde a lei diferencia, o intérprete não pode fazer. Ou seja, se me parece pela dicção do artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212, em que não há um distingo claro da parte suportada pelo empregado ou da parte suportada pela empresa. O que há, efetivamente, ali é uma desoneração desses benefícios e, a meu ver, com uma finalidade clara, né, de prestigiar um pagamento extremamente importante para a qualidade de vida do empregado. Então, quando se diz que a lei não faz essa diferenciação e, por isso, o tribunal não pode diferenciar, me parece que é o contrário, né? Que onde a lei não diferencia, não pode mesmo o tribunal diferenciar. Então, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Esse ponto me parece que é um ponto muito importante ser trazido na discussão, né? E aqui eu agregaria o seguinte, né? Me parece que, ao invés de fazer uma interpretação literal do 28, parágrafo 9º da Lei 8.212, vale uma interpretação finalística, muito mais em consonância com as melhores regras de hermenêutica e também com a Emenda Constitucional 90 de 2015, que introduziu o transporte e alimentação como um direito fundamental social, lá no artigo 6º da Constituição Federal de 88. Então, se eu tenho no Vale, até para estimular, né, o pagamento de vale transporte, plano de saúde, se eu tenho essa situação, me parece muito mais claro, né, e muito mais adequado, né, que haja para o contribuinte uma análise dessa situação como um direito social e como uma interpretação finalística do dispositivo, para dizer, né, e para se ver ali, que independentemente do custo ser assumido pelo empregador ou pelo empregado, o que se tem que prestigiar é a existência de um benefício, até porque, se a parte assumida pelo empregador não é tributada, muito menos sentido faria a parte assumida pelo empregado, que, além de ser a parte mais fraca na relação, sequer, isso seria, então, uma vez descontado, sequer seria custo do empregador. Ora, me parece que, além de onde a lei não diferenciar, o intérprete não poder fazê-lo sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, esculpido no artigo 150, da estrita legalidade, no 151 da Constituição Federal, me parece que não há, ali na leitura, uma racionalidade em diferenciar a parte assumida, seja pelo empregador ou pelo empregado, para dizer que a segunda seria tributada, e mais, pela parcela, não da contribuição previdenciária do empregado, lá do 20 da Lei 8.212, né, ou do 28.1, mas pela parcela do empregador, né, do 22.1. Então, me parece que aqui a gente tem também uma questão muito, muito frágil, né, e até depois, aí, eu ia pedir, se você conseguir colocar para a gente, eu queria só colocar expressamente a dicção do parágrafo 9º do artigo 28, no que diz respeito, acho que a linha Q ou C, que trata expressamente, né, dessa desoneração em relação a esses descontos, em relação a esses benefícios, tá? Para seguirmos aqui, nós temos, inclusive, no STJ, o ministro Herman Benjamin tem uma decisão dizendo que basta que dado pagamento seja estranha a hipótese de incidência para não incidir a CPP, né? Ou seja, se eu tenho um pagamento que é estranho à hipótese de incidência, e aqui o desconto é estranho à hipótese de incidência da contribuição previdenciária patronal, desconto do empregado,
é estranho a hipótese de incidência da contribuição previdenciária do empregador, não é necessário que haja uma regra isencional expressa, né, para essa situação. E aqui eu grifo isso aqui, ó, se o aviso, no caso, foi de aviso prévio indenizado. Se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponde ao empregado, o empregado não presta a trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha, essa incidência, a hipótese de incidência, essa situação, a hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba. É irrelevante a situação de não haver previsão legal de isenção expressa em relação ao desconto, seja pela finalidade da verba, seja pelo fato de a norma isencional abarcar, sem fazer diferença, tanto o custo direto do empregador quanto o custo direto do empregado nesse financiamento dessa rubrica, desse benefício, seja vale-refeição, vale-transporte ou plano de saúde. Então, e aqui eu trato praticamente, embora as legislações sejam distintas, para facilitar a exposição, é óbvio que há algumas especificidades, mas eu estou tratando de todas dentro do mesmo guarda-chuva, porque todas resguardam essas mesmas premissas que eu estou colocando aqui. Além disso, também, quero lembrar que tem, no tema 72, em que o ministro Barroso grifamos a seguinte parte da decisão dele. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar. Ora, eu entendo o seguinte, eu trago a decisão do Supremo aqui para mostrar o seguinte, se nós formos considerar uma tributação sobre o valor de desconto que não está expressamente previsto na hipótese de incidência, porque remuneração não é, se eu fosse fazer algo diferente disso, na pior das hipóteses, eu ainda teria que ter, no mínimo, para uma fonte de custeio alternativa, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 195, a instituição por meio de lei complementar. Embora me pareça que nem seja esse caso, porque já teria o impeditivo do próprio caput, do próprio 195.1 da Constituição, sobre o aspecto material, por não ter retributividade, se, mesmo não tendo retributividade, eu vou fazer uma fonte de custeio alternativa, então deveria ser por lei complementar. E trago mais um aspecto para nós refletirmos juntos, que é o tema 470 de repercussão geral, né, que traz muito a questão da capacidade contributiva da empresa, né? E aqui eu quero comentar o seguinte, não vejo que a capacidade contributiva da empresa, quando ela é obrigada e é tributada, com base num custo que sequer é seu, primeiro que não é remuneração, e segundo que não é seu, que é do empregado, né? Então, a meu ver, aqui é uma quebra da equidade da tributação e da própria capacidade contributiva do empregador, que é um princípio informativo da tributação em todas as incidências de contribuições sociais e também de contribuição previdenciária. Por esses aspectos, então, eu acho que é importante refletirmos nisso. Acho que há fundamentos relevantes aqui, sem a pretensão, obviamente, de exaurir o tema e de estar correto em todas as fundamentações. Me coloco aqui como alguém que está disposto a pensar e a repensar a todo momento. Acho que o direito já é vocacionado a isso. E como diz o mestre José Sotomayor Borges, né, só não erra quem não tenta, e, obviamente, o erro faz parte do processo de aprendizado. Daquilo que eu pude captar e depreender das decisões, dos estudos que fiz, estou convencido que essa linha de conclusão deve ser a que nos leve a uma reflexão, ainda que mais profunda, como um norte para os recursos, para o enfrentamento da questão, que, como disse, será, em breve, pincelada em sede de recurso repetitivo no STJ. Quero trazer também aqui, só para finalizar essa parte do desconto, porque me parece muito importante, e eu sei que ele está tomando um tempo maior, mas eu quero só finalizar, que nós temos aqui, no que diz respeito à tributação dos descontos de vale-refeição, vale-transporte, uma análise que, vamos dizer, amplia um pouco o que eu disse, 3 momentos. Nós temos um momento que é o contrato de trabalho, onde eu tenho uma relação trabalhista, um sinalagma, né? Ou seja, uma relação bilateral entre empregador e empregado. Essa é uma relação de direito privado,
onde o pagamento e o creditamento do salário, da remuneração é feita. Depois, eu tenho uma relação jurídica, né, que é paga, que previdenciária, que é quando o empregador uma relação de direito social, quando o empregador faz a antecipação daquele benefício e, posteriormente, faz a antecipação daquele benefício. Aqui, o empregador está fazendo uma antecipação e custeando provisoriamente uma parte do benefício do empregado. E uma outra relação, que é a relação, essa terceira, que é a relação de desconto, que é a relação de encontro de créditos e débitos recíprocos entre o empregador e o empregado. Aquilo que ele antecipou, como eu disse, né, a título que ele lançou no seu ativo circulante e depois aquilo que ele lança a crédito quando volta o reembolso no seu passivo circulante. Essa situação é onde ocorre o encontro, então, de contas entre o crédito feito e o débito posterior, e aqui existe, então, a configuração da relação de coparticipação. Notem, senhores e senhoras, que nós temos 3 situações aqui, né? Aqui eu quero trazer isso aqui. Nós temos uma relação trabalhista, uma relação previdenciária, social, mais corretamente dizendo, acho que ficaria melhor escrito aqui, né? Onde eu vou ter antecipação do valor do empregador ao empregado, realizando o pagamento ou creditamento. Depois, uma outra situação onde eu tenho o desconto, que é no qual, então, o empregador desconta essa parcela de coparticipação do empregado, o empregado, então, assume economicamente o ônus, e realizada a relação 1, 2 e 3, lembrando que a 3, nós estamos falando de uma relação de reciprocidade de direitos de créditos, de direitos creditórios entre as duas pessoas, empregadores e empregado, empregador e empregado, depois, então, é que ocorre a incidência, ou seja, realizado esses fatos, ocorrida essa operação, é que ocorre, então, a configuração do salário de contribuição, que ocorre, então, o fato gerador da norma de incidência, que é o pagar ou creditar em contraprestação, aquele valor, né? Feitas essas operações, então, eu tenho o valor, sim, agora final, pago em contraprestação, portanto, aí está apta a irradiar efeitos, né? Realizado o fato completo, a irradiar efeito a norma jurídica tributária previdenciária. E aqui, então, vai ocorrer a incidência, depois dessas operações, que deveria ter, na realidade, um sinal de menos aqui, nesse segundo sinal deveria ser de menos, é mais, menos, igual, né? Vem um sinalzinho errado de mais aqui, mas leia-se menos aqui. Tem que ter um menos aqui dentro, então, para mostrar claro que essas operações são necessárias, tanto do ponto de vista jurídico quanto contábil, para se demonstrar que o fato final que configura o suporte fático da hipótese de incidência da norma contributiva previdenciária e que vai, portanto, deflagrar a sua incidência, está aqui. Ele não está aqui nesse primeiro momento e nem nesse segundo momento. Ok? Espero que tenha ficado claro. E aqui, acho que o nosso tempo, deixa eu verificar, nós temos mais pouco tempo. Eu queria, como nós temos outros assuntos, eu quero só complementar dizendo o seguinte: eu vou ser mais breve nos outros assuntos. Se, eventualmente, nós não tivermos a possibilidade, pela extensão do assunto, de falarmos sobre todos os assuntos, nós podemos fazer uma outra reunião, eu me comprometo a falar dos demais assuntos, mas eu quero, pelo menos, passar aqui nos próximos 15 minutos e talvez aí fechando com 10, 15 minutinhos a mais na nossa apresentação. Então, para concluir, caso relevante para afetação, repetitivo, nós temos esse processo que a doutora Eixa pesquisou, que, inclusive, coincidentemente, é um processo no qual eu sou advogado. Não sei se será esse mesmo caso ou não, mas foi essa informação que nos chegou.